No programa de hoje, por dever de justiça, nós queremos homenagear um dos maiores nomes da cultura brasileira, com destaque internacional, o nosso conterrâneo Luiz da Câmara Cascudo. Queremos trazer aos nossos amigos lagoanovenses um pouco de conhecimento sobre esse iluminado potiguar, que é orgulho dos brasileiros quando se fala em cultura. E esse orgulho redobrado é nos potiguares, né? Pelos potiguares conterrâneos do iluminado Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo. Ele era filho do coronel Francisco Justino de Oliveira Cascudo e dona Ana Maria da Câmara Pimenta. Também tinha uma filha com o nome de Ana Maria Cascudo, né? Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1898, em Natal, na antiga rua Senador José Bonifácio, conhecida como Rua das Virgens, na época que ele nasceu. E hoje é a rua que leva o seu nome, Rua Câmara Cascudo, no velho bairro da Ribeira. Proximidade do estuário do Rio Potengi, berço cultural da cidade, onde se aglutinavam intelectuais, artesãos, pescadores, comerciantes, gente do povo. A infância e a adolescência de Câmara Cascudo aconteceram num ambiente de riqueza e de fartura. Nos idos de 1913, morava numa grande propriedade no bairro do Tirol, que ficou conhecida como Vila Cascudo e posteriormente como o Principado do Tirol, quando o jovem Câmara Cascudo também ficou conhecido como o Príncipe do Tirol. A abundância de recursos de sua família aliava-se ao seu interesse, manifestado desde cedo para o estudo e a pesquisa. Dessa forma, começava a surgir o incansável produtor de conhecimentos e o magistral comunicador de cultura. Câmara Cascudo é o resultado de uma extraordinária convergência de fatores, onde se unem a inteligência de escola, memória de computador e personalidade carismática vocacionada para as atividades intelectuais. Logo cedo, Câmara Cascudo enveredou pelos caminhos do jornalismo, atuando no jornal A Imprensa, de propriedade do seu pai. Vale salientar que o Coronel Cascudo comprou esse jornal, montou esse jornal para que o filho exercesse a profissão que ele queria de jornalista dentro de uma empresa da família, né? No dia 18 de outubro de 1918, publicou seu primeiro artigo, falando sobre poesia e fazendo elogios ao crítico literário Eliezer Leal de Souza. Daí para frente, Câmara Cascudo sempre esteve diariamente nas páginas do jornal A Imprensa com a sua coluna bric à bac, uma expressão francesa que significa baú de coisas, tendo em vista que essa coluna dele era uma coluna que tratava de diversos assuntos, não tinha assim uma linha específica, né? Então era um baú de coisas, e ele usou esse termo, essa expressão em francês. Em 1928, o jornalista e já reconhecido escritor ingressou no magistério como professor na mais famosa escola do Rio Grande do Norte, o Ateneu Norte-Rio-Grandense, onde um ano depois foi nomeado seu diretor. Ao lado de outros intelectuais, Câmara Cascudo participou da fundação da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, inaugurada no dia 14 de novembro de 1936, assumindo a função de secretário-geral da entidade. Em 1941, Câmara Cascudo fundou em Natal uma entidade de âmbito nacional, a Sociedade Brasileira de Folclore, com a finalidade de defender o folclore nordestino e nacional e de promover intercâmbio com outros países. Nessa área do folclore, Cascudo tornou-se uma das maiores autoridades internacionais, fazendo parte de outras instituições fora do nosso país, como a The American Political and Social, da Filadélfia, a Folklore Society de Londres
e a Sociedade de Folclore da Irlanda, né? Uma preocupação permanente de propagar o saber e fazê-lo chegar às mais diferentes camadas da sociedade, Câmara Cascudo criou, em 1948, a Universidade Popular, que passou a funcionar sem burocracia na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Essa iniciativa de Câmara Cascudo trouxe também para a cidade uma reflexão e a ideia de universidade para a nossa terra. Isso já em 1948. 10 anos depois, 9 anos depois, aliás, 11 anos depois, no dia 21 de março de 1959, Câmara Cascudo fez o discurso de instalação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando chamou a atenção para o potencial de nossa terra com a seguinte citação: a universidade deve valorizar, estudar e defender a civilização do Brasil. Primeiro, porque é bela, sugestiva, original e humana. Segundo, porque é nossa. No mesmo ano de 1959, Câmara Cascudo foi nomeado pelo governador Dinar Marês para o cargo de consultor-geral do Estado, onde permaneceu até sua aposentadoria. Durante o primeiro semestre de 1963, o escritor potiguar, Câmara Cascudo, percorreu, em viagem de pesquisa, cerca de 20 mil quilômetros do solo africano, com o objetivo de conhecer os tipos de alimentação negra nas áreas de antiga exportação de escravos para o Brasil. Câmara Cascudo, ele se dedicava a uma diversidade muito grande de assuntos nas suas pesquisas e de coisas simples que ele observava e que ele procurava estudar a origem, né? Estudar a utilidade. Então ele escreveu coisas simples sobre, por exemplo, o tamborete, né? Sobre a rede de dormir, objetos assim da época bem usados e que ele tinha aquela curiosidade de saber a origem, de saber como era confeccionado, por quem era feito, como chegou e etc. E também na parte da alimentação ele era um curioso, ele tem uma obra muito importante sobre questão de gastronomia, de alimentação africana. Então ele teve esse trabalho onde ele percorreu 20 mil quilômetros na África, pesquisando nas áreas exportadoras de negros para o Brasil, a origem de cada tipo de alimento, né? Os alimentos de origem africana, né? Mas assim, falar sucintamente do grandioso trabalho literário de Câmara Cascudo é algo completamente impossível. É impossível você resumir o trabalho de Câmara Cascudo numa coisa rápida, numa fala dessa no programa, é impossível, pois ele compreende a produção de quase 150 livros publicados. Um ser humano ter capacidade de produzir 150 livros ao longo de, digamos, ele faleceu com 87 anos, ao longo de seus 60 anos, mais ou menos, né? Você tem, se dividir aí por 50 anos, você tem 30 livros por ano, é isso? Sendo publicado, né? Aliás, 3 livros por ano, né? 3 livros por ano, o que é um grande feito. Um grande feito você, durante um ano, você publicar 3 livros, né? Isso numa época em que a maior modernidade, na época, era uma simples máquina de escrever. Isso já da metade da vida dele para frente, porque antes era na canetinha mesmo, né? Quando nem se sonhava com a informática, não havia computadores, nem tampouco se sabia o que era a internet. E até a troca de cartas entre pessoas era algo de grande dificuldade, devido às distâncias, o tempo de transmissão, né, de entrega da carta de uma mão do emissário ao destinatário, né? As informações eram por demais lentas e ineficientes. E o camarada conseguiu, ao longo de sua vida, publicar 150 livros. 150 livros. É muita coisa, uma produção literária muito considerável. A vida de Câmara Cascudo foi marcada, sobretudo, com o reconhecimento nacional e internacional, pela sua obra e pelo seu esforço na pesquisa da história, da cultura, da etnografia, do folclore e dos mais variados temas. Dessa forma,
Câmara Cascudo foi um dos brasileiros mais condecorados e homenageados em todo o país, com as mais altas comendas e medalhas pelo reconhecimento da sua contribuição para o saber. Câmara Cascudo era também integrante de mais de 50 instituições e academias da área cultural, tanto no Brasil como no exterior. Eu tenho um trabalho que eu fiz sobre Câmara Cascudo no meu livro Retrato Narrado da Cidade de Natal, que aí cita essas instituições, essas comendas que ele é detentor, não é? Mas aqui nessa nossa fala é impossível a gente citar aqui os títulos dos livros que ele publicou, não é? 150 livros, e todas essas instituições que ele fazia parte e todas essas comendas que ele recebeu. Então se levaria muito tempo para citar aqui essa obra de Cascudo, né? A cidade de Natal, berço de Câmara Cascudo, o homenageia com a denominação de rua, de avenida, de um memorial da sua vida, né? De biblioteca pública, né? Edifício público, agência bancária, museu universitário, biblioteca universitária, prêmio literário, semana de cultura, medalha cultural, diversos eventos culturais. Então, o nome de Câmara Cascudo é um nome presente na cidade de Natal em diversas coisas. Isso é um reconhecimento, é uma homenagem. Câmara Cascudo é também, salvo engano, o único brasileiro que, em vida, teve a sua foto estampada numa cédula monetária, né? Ou seja, numa cédula de dinheiro de, se eu não me engano, de 50 cruzeiros novos, a cédula maior da época, teve como efígie o seu rosto na cédula, né? E ele ainda vivo, uma homenagem do governo brasileiro ao maior intelectual, um dos maiores homens da cultura do Brasil, na época, né? Ele recebeu essa homenagem, tendo em vista que a tradição nas nossas cédulas tem por muito tempo um índio, né? Teve parte de animais da nossa região brasileira. Então, assim, como uma pessoa homenageada e em vida, nós temos como exclusividade o nosso conterrâneo Câmara Cascudo. É uma homenagem nacional de grande valor que foi feita à Câmara Cascudo, colocando a sua efígie, a sua fotografia na cédula mais alta da época, de 50 cruzeiros novos, né? É, na realidade, um nome consagrado, reconhecido e amado pelo natalense e pelo povo potiguar. Então, Câmara Cascudo, já octogenário, ou seja, já com seus 80 anos, decidiu afastar-se das conferências e do convívio das associações culturais. Em dezembro de 1978, durante as comemorações dos seus 80 anos de vida, fez um emocionado discurso de despedida, quando, entre tantas citações, eu registro aqui, abro aspas, quando ele diz: "Hoje as coisas que eu vejo não têm 80 anos como eu. Tem a emoção que eu empresto à sua jovialidade, à sua emoção espiritual, à sua vida." Ainda avaliando a sua vida, o mestre Cascudo disse naquela oportunidade: "Não vivi a vida dos outros. Estudei o que amei. O segredo da vida está no entendimento. Fui só professor na vida. Casei com a moça que queria e fui o que sempre quis ser, apenas um professor." O mestre Cascudo faleceu com 87 anos no dia 30 de julho de 1986, na Casa de Saúde de São Lucas, devido a uma parada cardíaca provocada por graves problemas renais. Então, esse é assim um resumo da vida desse grande potiguar, grande natalense, grande brasileiro, com reconhecimento internacional, com 150 livros publicados, um dos homens mais homenageados e condecorados do país, que é orgulho nosso, né? Orgulho nosso. Câmara Cascudo sendo homenageado hoje aqui pelo nosso programa, em função do Dia do Escritor,
a ser comemorado na data de amanhã, 25 de julho, fazendo justiça ao nosso conterrâneo Câmara Cascudo.